Capítulo 3º. Das indicações. Artigo 156. Indicação é a proposição, em que o vereador sugere medida de interesse público aos poderes competentes. Parágrafo único. Não é permitido dar a forma de indicação a assuntos reservados, por este regimento, para deliberação do plenário. Artigo 157. As indicações serão encaminhadas a quem de direito, independentemente de deliberação do plenário, devendo, no entanto, e se o caso, serem deferidas pelo presidente da Câmara. Parágrafo único. No caso de entender o presidente que a indicação não deve ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor, e solicitará o pronunciamento da Comissão de Justiça e Redação, cujo parecer será discutido e votado na ordem do dia. Artigo 158. Não poderão ser apresentadas indicações com o mesmo teor de outra já apresentada na mesma sessão legislativa. Capítulo 4. Dos requerimentos. Artigo 159. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito, feito ao presidente da Câmara, ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Parágrafo único. Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos são de duas espécies. Alínea A. Sujeitos apenas ao despacho do presidente. Alínea B. Sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 160. Serão de alçada do presidente da Câmara, e verbais, os requerimentos que solicitem. Inciso 1º. O uso da palavra. Inciso 2º. Permissão para falar sentado, quando justificado. Inciso 3º. Leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário. Inciso 4º. Observância de disposição regimental. Inciso 5º. Retirada, pelo autor, de requerimento verbal ou escrito, ainda não submetido à deliberação do plenário. Inciso 6º. Verificação de presença, ou de votação. Inciso 7º. Informações sobre os trabalhos, ou a pauta da ordem do dia. Inciso 8º. Requisição de documentos, processos, livros ou publicações existentes na Câmara, relacionados com proposição em discussão no plenário. Inciso 9º. Preenchimento de lugar em comissão. Inciso 10. Declaração de voto. Inciso 11. Leitura parcial ou integral de proposituras. Artigo 161. Serão de alçada do presidente da Câmara, e escritos, os requerimentos que solicitem. Inciso 1º. Renúncia de membro da mesa. Inciso 2º. Vista de processo não incluso em pauta. Inciso 3º. Designação de relator especial, nos casos previstos neste regimento. Inciso 4º. Juntada ou desentranhamento de documentos. Inciso 5º. Informações, em caráter oficial, sobre atos da mesa, da presidência ou da Câmara. Inciso 6º. Inserção em ata de votos de pesar. Inciso 7º. Constituição de comissão de representação, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 69 deste regimento interno. Inciso 8º. Cópia de gravação de sessão, conforme previsto no artigo 134 deste regimento. Inciso 9º. Realização de homenagens específicas conforme o parágrafo 1º do artigo 121 deste regimento interno. Parágrafo 1º. A presidência é soberana na decisão sobre os requerimentos citados neste e no artigo anterior, salvo os que, pelo próprio regimento, devam receber a sua simples anuência. Parágrafo 2º.
informando a Secretaria haver pedido anterior, formulado pelo mesmo vereador, sobre o mesmo assunto, e já respondido, fica a presidência desobrigada de fornecer novamente a informação solicitada. Artigo 162. As proposituras a que se refere o caput do artigo 161 deste regimento interno, já deferidas ou não, após o despacho da Presidência, constarão do expediente da seção, de que trata o inciso 1º, do artigo 108 deste regimento interno. Artigo 163. Serão de alçada do plenário, verbais e votados sem preceder discussão, e sem encaminhamento de votação, os requerimentos que solicitem. Inciso 1º. Prorrogação da sessão, de acordo com o artigo 107, parágrafo 1º, deste regimento. Inciso 2º. Vista de processo incluso em pauta. Inciso 3º. Destaque de matéria para votação. Inciso 4º. Encerramento de discussão, nos termos do artigo 188 deste regimento. Inciso 5º. Dispensa da leitura de matéria constante da ordem do dia. Inciso 6º. Adiamento de discussão, ou da votação de qualquer proposição. Inciso 7º. Preferência na discussão, ou na votação de uma proposição sobre outra. Inciso 8º. Votação pelo processo nominal, nas matérias para as quais este regimento prevê o processo de votação simbólica. Inciso 9º. Inserção de conteúdo de documento em ata. Inciso 10. Retirada de proposição já submetida à discussão pelo plenário. Inciso 11. Dispensa de pareceres, na forma do parágrafo 8º do artigo 55 deste regimento. Inciso 12. Dispensa da redação final. Parágrafo 1º. Os requerimentos que solicitem adoção do regime de urgência especial, ou então preferência, adiamento e vista de processo constante da ordem do dia, serão apresentados em qualquer momento desta fase da sessão. Parágrafo 2º. Os requerimentos de adiamento, ou de vista de processos constantes da ordem do dia, serão formulados por prazo certo, e sempre por dias corridos. Parágrafo 3º. O requerimento de inserção de conteúdo de documento não oficial em ata depende da aprovação de 2/3 dos vereadores presentes. Parágrafo 4º. Durante a discussão da pauta da ordem do dia, poderão ser apresentados requerimentos que se refiram estritamente ao assunto discutido e sujeito à deliberação do plenário. Artigo 164. Serão de alçada do plenário, escritos e votados, os requerimentos que solicitem. Inciso 1º. Votos de louvor, congratulações e manifestação de protesto. Inciso 2º. Audiência de comissão para assuntos em pauta. Inciso 3º. Informações solicitadas a entidades públicas, ou particulares, bem como a administração pública. Inciso 4º. Licença de vereador na hipótese prevista no inciso 1º, do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Inciso 5º. Convocação de sessão secreta. Inciso 6º. Convocação de sessão solene. Inciso 7º. Constituição de precedentes regimentais. Inciso 8º. Convite ao prefeito municipal e ao vice-prefeito municipal e convocação de secretários, cargos comissionados, cargos com função de confiança, diretores municipais ou de autarquias, bem como superintendentes destas, subprefeitos distritais e presidentes de fundações, para prestarem, pessoalmente, informações em plenário sobre assuntos previamente determinados. Parágrafo único.
Os requerimentos a que se refere o caput serão lidos e votados no expediente da sessão a que estão inseridos, salvo requerimento verbal de qualquer vereador para discussão, situação em que, se aprovado por maioria simples, será incluído, a critério do requerente. Alínea A. Na ordem do dia da mesma sessão para resguardar sua tempestividade, ou. Alínea B. Na ordem do dia da sessão seguinte, se não ocorrer a possibilidade prevista na letra A. Artigo 165. Os requerimentos ou petições de interessados não vereadores serão lidos no expediente e encaminhados, pelo presidente, ao prefeito ou às comissões. Parágrafo único. Cabe ao presidente indeferi-los, ou arquivá-los, desde que eles se refiram a assuntos estranhos às atribuições da Câmara, ou não estejam propostos em termos adequados. Artigo 166. As representações de outras edilidades, solicitando a manifestação da Câmara sobre qualquer assunto, serão encaminhadas às comissões competentes independentemente de conhecimento do plenário. Artigo 167. Não poderão ser apresentados requerimentos com o mesmo teor de outro já apresentado na mesma sessão legislativa. Artigo 168. Quando do mesmo autor, requerimentos de semelhante redação e objetivos, em número superior a 0,5, por deliberação do plenário, poderão ser votados em bloco, com leitura apenas do primeiro e citação dos números e destinação dos demais.